Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam muito bem-vindos à aula 24. E hoje eu estou gravando aqui diferente com vocês. Estou fazendo a aula no mesmo cenário, onde acabei de gravar a aula de açúcar pra gente, né? Então ela já vai ao ar hoje também. E já aproveitei para gravar a introdução para trazer para vocês alguns recadinhos do coração, tá? Então papel e caneta na mão para anotar esses recadinhos que são importantes, tá? Amigos, estou morrendo de saudade de todos, tá? E está chegando a data da nossa quarta aula presencial. A quarta aula presencial vai acontecer no Centro Itaquerense das Famílias Amigas e será no dia 22 de setembro, às 8h30 da manhã, no salão principal do Centro Itaquerense das Famílias Amigas. Então você já recebeu aí na comunicação oficial o endereço, tudo certinho, tá? Você pode participar conosco. E nós teremos palestras bem legais, tá? Haverão palestras com o Geovair Tomás, que é o nosso naturoterapeuta aqui, que colabora com bastante conteúdo. Ele vai dar uma palestra bem interessante pra gente. E também o Adalberto J. Santos vai falar aí das terapias, das questões energéticas. Então vai ser uma aula legal que você não pode perder. Então anote essa data na sua agenda, dia 22, às 8h30 da manhã, tá? Esse era o primeiro recado. E o segundo recado também é que está chegando a hora da nossa 7ª live. Nós teremos uma outra live agora, esse mês, que teremos participação especial e vamos conversar de assuntos bastante legais também, tá? Então, primeiro falamos da aula presencial, que será no dia 22 de setembro, às 8h30 da manhã, e agora falaremos da live, que vai ser no dia 27 de setembro, terça-feira, às 19h30, tá? Então, anote essa data aí na sua agenda também. Dia 27 de setembro, para participar conosco da nossa live especial. Também falaremos de conteúdos interessantes e a capacidade máxima da nossa live é de 100 pessoas. Porém, ainda não conseguimos bater 100 pessoas. Você, aluno que assiste o nosso curso, que está no nosso grupo, participe desse evento conosco para que todos possamos fazer aí um conteúdo cada vez mais legal, tá? Esse era o segundo recadinho que eu queria passar para vocês. O outro recado é que, como eu falei para vocês na aula passada, coisas estão sendo implantadas. Em breve teremos algumas novidades importantes, tá? Nós estamos aí essa semana, trabalhamos bem duro aí, vamos continuar trabalhando, colocando todas as questões em dia para que você, no mais rápido possível, consiga receber todos os benefícios que estamos implantando no Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis, que é a organização responsável por levar esse curso para frente. E também em breve com outras iniciativas, com outros produtos legais para melhorar ainda mais a sua saúde, a sua qualidade de vida e integrar você aí conosco, né, com diversas frentes de trabalho legais, tá? Bom, gente, sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa aula e agora nós vamos passar para a aula da nossa querida amiga e aromaterapeuta Zélia Madureira, que vai falar um pouco para a gente hoje sobre o óleo essencial de limão, muito importante aí para a aromaterapia, cheio de componentes bons para a saúde e que vai ajudar você bastante a melhorar a sua saúde. Então, uma boa aula, papel e caneta na mão e até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou embaixo de um limoeiro maravilhoso, carregadinho de limõezinhos, aqui é um limão cravo, e eu vou falar sobre um óleo essencial muito importante da aromaterapia, que é o de limão. Existem vários tipos de limão em todo o planeta, mas existem 3 tipos de óleos essenciais que extraem. No caso, pode ser o limão siciliano, o limão Tahiti e o limão galego. Eu trouxe aqui para vocês o limão siciliano, que é o que eu mais utilizo. Mas eu estou embaixo de um limão, que é o limão cravo, que se lembra a minha infância. E limonadas com ele são muito saborosas, muito gostosas, né? Ótimo para oferecer para toda a família, para as crianças, que além de refrescar, faz um bem muito incrível, né? Eu vou falar então sobre o limoeiro. É uma árvore perene, ela não é muito... ela é pequena, ela chega no máximo até uns 6 metros de altura, tem folhas e ovais e semicerrilhadas, assim, muito parecido com a da laranja e da mexerica, às vezes até o próprio odor que tem das folhinhas dá às vezes para se definir qual que é.
As flores são branquinhas e muito perfumadas. Não conheço o óleo essencial das suas flores. No caso da laranja, existe sim o óleo essencial de néroli, como eu já falei para vocês. Mas o do limão e de outras frutas cítricas eu não tenho assim, não sei de óleos essenciais que são extraídos para aromaterapia. O óleo essencial tem uma coloração amarelo esverdeado clarinho, ele tem refrescante odor cítrico acentuado. Então, quando você abre um vidrinho do óleo essencial de limão, você já sabe que é um óleo essencial de limão. Dificilmente alguma pessoa vai errar, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um treinamento olfativo, muitas pessoas não conhecem tal tipo de óleo essencial. Já no caso do limão, é fácil você acertar. O limão é plenamente conhecido como uma panaceia, tanto na parte da fitoterapia, quanto da parte da culinária, quanto da parte da aromaterapia. E o que é panaceia, que eu já falei para vocês? É um remédio natural amplamente utilizado de diversas formas e super benéfico para quase tudo, né, na vida das pessoas. Para problemas infecciosos também, ele protege e estimula os sistemas tanto do corpo quanto os emocionais. Então, ele serve para tudo praticamente, né? Eu vou falar então sobre o óleo essencial de limão, e especificamente do limão siciliano. A família botânica das rutáceas. O nome científico eu gosto de colocar mais de um, se eu estou citando outros. No caso, o Citrus lemon, no caso, limonum, mas também tem o galego e o Tahiti. Então, às vezes, quando você lê num rótulo sobre um óleo essencial, às vezes vem aquela VAR, seria variedade, né? Porque o nome é o mesmo. Então a variedade, aí tem a variedade, por exemplo, que ele fala do tipo Tahiti, ou então do galego e etc. Tem algumas pequenas diferenças entre eles? Tem, como de todas as plantas também tem suas diferenças, os tipos de cada óleo essencial também já foram definidos. Por exemplo, a quantidade de fitoquímicos de cada óleo essencial, mesmo de uma mesma planta, por exemplo, no caso de limão, de vários tipos de limão, ele tem sim seus diferenciais. O processo de extração, expressão a frio na parte externa das cascas dos frutos. Mas em alguns lugares, nunca no Brasil, existe o FLC, como eu sempre falo, dos óleos essenciais de frutas cítricas que não contém furano-cumarinas. No caso, ele contém a furano-cumarina, é extraído somente das cascas por expressão a frio aqui na América do Sul e especialmente o Brasil. O Brasil é grande campeão das plantações de frutas cítricas. E onde existem o consumo de frutas cítricas, é inteligente saber que eles utilizam também para a expressão das cascas para extrair os óleos essenciais, que são utilizados largamente na indústria alimentícia, farmacêutica e etc. E aí de perfumaria também, perfumes maravilhosos são à base também de limão, bastante refrescantes, viu? Principais componentes químicos, o limoneno ele chega de cerca de 70%, depende do seu quimiotipo. Ele tem pineno, bisaboleno, sabineno, mirceno, citral, linalol, geraniol, citronelal e nerol. País de origem, ele também é natural da Ásia, cultivado na Califórnia, Flórida, Mediterrâneo, e o Brasil está sendo um dos campeões de todos os tipos de limões. Propriedades são muitas, como falei, quando você fala de panaceia, e panaceia significa uma planta de funções medicinais para praticamente tudo, então você vai ver, ele é antianêmico, antisséptico, antimicrobiano, antirreumático, antiespasmódico, adstringente, bactericida, carminativo, cicatrizante, depurativo, diurético, antitérmico, hemostático, hipotensivo, isto é, a baixa pressão arterial de pessoas hipertensas, inseticida, sim, ele afasta alguns tipos de insetos, rubefaciente, tonificante, estimulando os leucócitos. O que é a estimulação dos leucócitos? É quando ele estimula a produção dos glóbulos brancos do sangue. Então, para quem pessoas que têm anemia, é excelente utilizar, mesmo no colarzinho aromático, ele faz essa função desse estímulo. Ele é revigorante,
do sistema imunológico. Sempre vou colocar entre parênteses, porque existem, por exemplo, óleos essenciais que são determinados estimulantes ou revigorantes para determinados tipos de órgãos do seu organismo. Então assim fica bastante claro, não é verdade? As indicações terapêuticas. Problemas de pele, apesar dele ter as furanocumarinas, que eles queimam a pele se você utilizados na pele, principalmente depois de uma exposição solar. Se você utilizar, por exemplo, em concentrações baixas, baixíssimas, você tem muitos benefícios na pele, especialmente para peles oleosas ou então para produtos de cabelo, de pessoas que têm cabelos oleosos, para problemas de, inclusive, acne, cortes, furúnculos, que ele é excelente cicatrizante, ele auxilia bastante nessa cicatrização. Então, como ele é antisséptico, ele vai limpar esses ferimentos em concentrações bastante baixas. Ele é antisséptico, adstringente com excelentes qualidades purificadoras. Ele purifica tanto quanto você vai fazer, por exemplo, utilização num ambiente, ele é purificante, quanto, por exemplo, se você vai fazer uma formulação que você utiliza até no ferimento de concentrações baixíssimas, também ele é excelente nessa parte. Sistema circulatório. Na má circulação, na baixa imunidade, gripes, resfriados, infecções. Ele previne e trata a arteriosclerose, combate celulite, neurodegeneração e possui atividade antitumoral. Então, para pessoas que, por exemplo, estão com tumores, câncer e etc., é interessante, a pessoa às vezes até para as reações de seus tratamentos, até quimioterápicos, interessante utilizar num colarzinho, até no ambiente, que ele auxilia bastante nesse tratamento intercelular. Eu acho interessante você falar, por exemplo, de problemas de imunidade. Quando você utiliza um óleo essencial com alto teor de limoneno, como no caso do limão, ele aumenta bastante a sua imunidade. Se você tem problemas respiratórios de todos os tipos, ele auxilia bastante. Ele também auxilia no tratamento de varizes e para baixar a pressão alta. Você não vai passar uma concentração normal, por exemplo, nas pernas de uma pessoa que tem varizes ou problemas de circulação. Então, você vai fazer uma diluição bastante baixa numa formulação. Eu nunca utilizo somente esse óleo essencial, utilizo outros e uma quantidade baixíssima dele também. E mesmo que você só tenha ele, você for precisar colocar uma gotinha, duas no máximo, num vidrinho de 100 ml, ele faz maravilhas para a parte dessa circulação, das varizes dessas pessoas, porque ele possui a parte vibracional, como nós falamos já algumas vezes, que também é os mesmos princípios da homeopatia. Tanto a homeopatia quanto a aromaterapia trata da parte vibracional utilizada nas plantas a partir da fitoterapia. Ele também pode ser útil para reumatismo, para pessoas que têm dores reumáticas, especialmente depois de uma certa idade. Ele facilita bastante, né, acalma bastante essas dores e mal-estar. Ele é excelente para todos os tipos de problemas respiratórios. Ele é antisséptico para infecções respiratórias como bronquite, tosse, resfriados, gripes, sinusite, todo tipo de problemas respiratórios, rinofaringite, como eu também tenho, então é excelente. Até para pessoas com problemas de alergias, né? Qualquer problemas que você possa existir na parte respiratória, ele é excelente. E tem um aroma suave, agradável, gostoso, que agrada também a todas as idades. Ele alivia, trata, elimina todo tipo de infecções respiratórias, reduz a febre porque ele é refrigerante, ele acalma, ele tranquiliza também. Ele deixa a temperatura um pouquinho mais baixa no organismo. Evita e agiliza a cura de herpes de todos os tipos. Herpes é um problema de pele de origem viral. Como ele é um antiviral poderosíssimo, ele trata também essa pele. Como você vai utilizar? Em pomadas que contenham esse óleo essencial em concentrações bastante baixas. Se não, se estiver um pouco mais alta, chegar, por exemplo, até 1%, vai queimar essa pele e vai piorar o quadro dessa pessoa. De qualquer pessoa, que dirá uma pessoa que já tem um ferimento na pele. Sistema digestório, no caso, para todos os problemas digestivos também. No caso de dispepsia, que é pessoas que têm uma digestão lenta,
né, dificuldade de uma digestão e com isso causa tantos incômodos, né? Para inchaços, congestão hepática, problemas de fígado em geral, esse é o melhor óleo essencial. Porque mesmo num colarzinho difusor ou então um difusor de tomada, ele auxilia bastante, tanto a parte digestiva, você pode colocar umas gotinhas, por exemplo, no difusor de tomada, antes das refeições, que auxilia numa digestão. E para pessoas que têm problema no fígado, é interessante que ele auxilia nesse trabalho do seu fígado. Ajuda no emagrecimento. Como você vai utilizar no emagrecimento? Pode ser no colar, por exemplo, né? Ele auxilia, por exemplo, quando a pessoa ela tem compulsão alimentar também. Ele parece que ele diminui a pessoa que tem um apetite assim excessivo. Ele também é uma opção excelente para enjoos de viagem, para enjoos de gestantes. No caso, para gestantes, até vou falar um pouco mais. Alguns óleos essenciais que são proibidos para gestantes, por exemplo, hortelã-pimenta, que é excelente também para problemas digestivos e enjoos, a gestante não pode utilizar. O que você vai utilizar? O óleo essencial de limão, ele é excelente, ele vai acalmar. Para crianças também. O óleo essencial, por exemplo, de uma hortelã-pimenta é muito forte. Para mim, por exemplo, eu tive dificuldades de utilizar. O que você utiliza? O limão é uma excelente opção. É mais suave, mais agradável. Todas as opções que você vai fazer uma formulação, utilizar no dia a dia, é preferível, principalmente quem tem criança, é preferível que você utilize o óleo essencial do limão. Pode ser qualquer um desses 3 que eu falei para vocês. Pode ser o siciliano, pode ser o Tahiti, como pode ser o galego. Eu prefiro sempre o siciliano, ele é muito mais docinho, mais gostoso. Ele limpa, desintoxica e melhora a função digestiva geral. Ele recupera a vitalidade após uma doença prolongada e renova o corpo em todos os níveis. Uma pessoa que tem uma doença de qualquer tipo, né, que a gente fica mais apático, que a gente até retomar nossas funções normais, é interessante você colocar num difusor, por exemplo, de tomada, um difusor ultrassônico, que é interessante para a pessoa se sentir melhor. Esse bem-estar que ele proporciona faz muito bem para essas pessoas. O sistema nervoso, para pessoas que têm fadiga mental e preocupação. Então, formulações que você faça, por exemplo, como esse difusor que eu fiz aqui, ele tem de varetas. Você não vai tirar ele do lugar, você coloca ele, por exemplo, no escritório ou no lugar assim que você... pessoa que precisa de um foco, precisa um pouco de atenção, de um raciocínio. Ele é mais suave que os outros óleos essenciais para isso, mas ele tem uma função bastante. Ele refresca a mente, os pensamentos, é muito interessante. Pessoas muito preocupadas também. Então, para pessoas que, por exemplo, quando eu já dei as funções do óleo essencial de alecrim, que não possam utilizar esse óleo essencial, por exemplo, pessoas que têm pressão alta ou que não se dão bem com esse cheiro, etc., utiliza esse óleo essencial do limão. Ele também tem essas funções e muito prazeroso, muito gostoso esse cheiro. Todo mundo vai gostar bastante. Ele ajuda a melhorar a concentração no trabalho, nos deveres escolares das crianças, por exemplo, né, dos jovens que estão estudando. Ele melhora a disposição de ânimo, desanuvia a mente, ajuda a desenvolver a capacidade de fazer escolhas. Eu achei interessante isso, né, você fortalecer esse poder de decisão da parte mental. E para pessoas que têm facilidade de esgotamento mental, está cansado, ainda não está o tempo das suas férias, ainda tem que fazer trabalhos de escola, tem que trabalhar, utilize esse óleo essencial próximo de você, pode ser no colarzinho, pode ser em formulações. Eu trouxe aqui vários modelos de difusores de varetas, eu gosto de fazer inclusive com cristais, que eles também têm propriedades, né, também curativas, de harmonização de ambientes. Aliás, vocês devem ter percebido que eu gosto muito de cristais, né? Eu utilizo a larga no pescoço, nos braços, às vezes para prender os cabelos na minha casa, e quando eu faço os modelos, todos eles têm essas varetas que são decoradas com cristais, que se potencializa os tratamentos da aromaterapia através dos cristais, que são produtos também da natureza. As propriedades emocionais.
ele estimula a concentração, especialmente nos detalhes. A pessoa que às vezes está muito distraída, às vezes a pessoa que precisa focar um pouquinho mais, ele auxilia bastante. Ele limpa e acalma a mente, ele promove o foco e silêncio interior, ele traz ânimo, ele traz autoconfiança, autoestima, alivia tristeza, sintomas de depressão também. Promove assim, um bem-estar geral. Ele remove obstáculos e as emoções negativas que atrapalham o caminho para a felicidade. Eu achei bacana essa parte de tratamentos emocionais. Quem que não busca isso para a nossa vida no dia a dia? Quem tem uma vida 100% maravilhosa todo o tempo, 24 horas por dia? Sempre tem alguma coisa para equilibrar. Então, você utilizando um óleo essencial assim, que ele não tem nenhum tipo assim, de problema em utilizá-lo, para uma pessoa que tem um problema de pressão, por exemplo, como esse óleo essencial, é interessante você colocar no seu dia a dia sem problema algum. As propriedades vibracionais. Ele auxilia a tratar de traumas, choques e crenças limitantes. Eu achei interessante colocar isso. Quem que não carrega uma história, talvez de um passado, ou por exemplo, de um trauma que às vezes a pessoa esqueceu e ela não consegue ir adiante em suas ideias, em seus ideais, por conta de crenças limitantes. Acho que quase todas as pessoas. Então, você trabalhando nessa parte vibracional através de um óleo essencial que tem um valor acessível, né? Porque ele também é produzido aqui no nosso país, como todos os cítricos, né? Quase todos eles são produzidos no país, então tem um valor bastante baixo. Vale a pena a gente utilizar no nosso dia a dia, com pessoas de todas as idades. Ele pode se conectar com a natureza divina, ativando os laços abençoados com ela. Então essa parte vibracional eu achei muito bonita e eu citei aqui para vocês. Quando tem pessoas que falam para mim, que às vezes vieram me procurar e que tinham medo da aromaterapia porque acharam que é uma coisa meio de bruxaria, gente, não tem nada a ver. Gostaria de falar que quando a gente fala da parte vibracional, é a percepção que alguns terapeutas, aromaterapeutas, perceberam em si mesmos, em suas experiências pessoais e quando eles trabalham com outras pessoas. Eu escuto relatos incríveis de pacientes e clientes que utilizam conforme eu oriento e eles me trazem relatos incríveis. É uma percepção quando a pessoa consegue se enxergar por dentro, ela consegue perceber suas emoções, ela consegue relatar sentimentos e emoções que às vezes estavam adormecidos. Então é interessante que vocês prestem atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos quando vocês utilizam óleo essencial e aprendam a enxergarem melhor a si mesmos. Segurança. Sempre vou falar da parte da segurança, já que tem essas diferenciações. Ele não é tóxico, mas pode causar irritação ou sensibilidade em algumas pessoas. Estou falando em usos tópicos, em usos na pele. Utilizar sempre em concentrações muito baixinhas. Menos é mais na aromaterapia. Se vocês escutarem receitas que têm concentrações que chega até 1% de óleos essenciais cítricos, foge, que isso daí não tem sentido de ser. Uma gotinha, se você colocar no máximo 2 em 100 ml de um óleo, por exemplo, de massagem junto com outros, ele já vai fazer um grande efeito. O óleo expressado é fototóxico. Ele tem a furanocumarinas, como todos os óleos essenciais cítricos. Ele pode queimar, ele pode manchar a sua pele permanentemente e então você causar ardor. Então você precisa tomar muitos cuidados, concentrações bastante baixas e jamais utilizar óleos essenciais, especialmente os cítricos, e depois se expor ao sol. Aqui que eu tenho para falar desse óleo essencial é somente este, mas eu sempre vou falar para vocês utilizar sempre os vidrinhos, para guardar sempre em locais longe da luz, longe do calor, longe do sol, em armários, em caixinhas fechadas. Por exemplo, os óleos essenciais cítricos, eles são bastante voláteis, são os que perdem, por exemplo, a validade assim, mais rápido que os outros. Esse aqui, se você não utilizar muito, é bom colocar numa caixinha e dentro da geladeira, porque no caso é um lugar bastante fresco,
que ele evita esse problema de deterioração desse óleo essencial como de qualquer outro cítrico. Alguns eles demoram bastante para se deteriorar, mas os cítricos eles são mais volatilizam com muita facilidade, então é melhor a gente tomar mais cuidado, na verdade. Vou novamente ensinar como que utiliza para fazer uma inalação simples, por exemplo, num problema de enjoo. Você pode estar numa viagem, uma gestante, você vai colocar uma das gotinhas desse óleo essencial num algodão, pode ser numa bolinha de algodão, você pode colocar, você nunca coloca diretamente no nariz, você sempre coloca ele próximo ao nariz. Nossa, tem um aroma tão gostoso, super relaxante, uma delícia. E dá uma sede incrível quando eu sinto esse cheiro, dá vontade de tomar um copo de limonada, não é verdade? É um cheiro muito gostoso. Para uma pessoa que é gestante ou qualquer pessoa que está sentindo enjoo, náusea, deixa sentindo esse aroma durante 5 a 10 minutos num local tranquilo, que logo a pessoa vai acalmar esse enjoo, esse problema digestivo, ou o que quer que seja. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma peça de museu. É um xodózinho que eu tenho, é um difusor à vela. Antigamente, quase 26 anos atrás, quando eu tive meu primeiro contato com a aromaterapia e logo comecei a me interessar em fazer diversos cursos, existia muito pouco no Brasil sobre aromaterapia e o primeiro difusor era a vela. Isso aqui, você coloca a vela embaixo, ele tem esse recipiente que você coloca a água. No caso, esse aqui é feito de pedra sabão, está muito velhinho, mas eu amo ele de paixão, não dou, não vendo, não empresto, e eu não consegui achar mais nenhum dessa forma. Eu acho muito bonito, muito gostoso. Quando você quer colocar, por exemplo, você põe uma vela, você acende ela embaixo, aí você coloca água e você pinga as gotinhas do óleo essencial aqui por cima da água e o calor dessa vela vai aquecendo e vai aromatizando o seu ambiente. Então, muitas vezes, quando eu voltava cansada do trabalho, eu chegava, tomava um banho, às vezes esperando os filhos voltarem da escola, e colocava, por exemplo, um ambiente bem tranquilo, a meia luz, colocava, por exemplo, esse difusor aqui, e eu me sentia muito bem. Eu escolhi um óleo essencial adequado para aquele momento e para me sentir melhor, porque quem tem família, tem filhos e trabalha fora, como eu sempre trabalhei, fora de casa para poder ter o necessário, né, para a sua família e pelos seus, você quando chega em casa tem uma segunda jornada, que é cuidar da casa, fazer a comida, janta, fazer as compras, cuidar dos filhos, orientá-los para a vida. Então, às vezes o que a gente precisa é só um pouco de bem-estar, que a gente fique uns 10, 15 minutos, às vezes meia hora, curtindo esse momento de puro prazer, de relaxamento, faz um bem enorme para as nossas vidas. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Hoje em dia vai ser difícil encontrar esse, mas você pode utilizar um difusor ultrassônico. Eu vou em próximas aulas trazer para vocês um modelo que eu utilizo, que inclusive tem luzes da cromoterapia, que é uma outra terapia que eu gosto bastante, e assim você relaxa, você traz um bem-estar para você, para a sua vida, para toda a sua família. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula muito especial, embaixo desse limoeiro maravilhoso, abundante em sua riqueza e prosperidade, trazendo uns limõezinhos perfumados, gostosos, que lembram a minha infância. A casa da minha vovó tinha esse limão cravo, tem um cheiro muito incrível. Tudo de bom, fiquem com Deus. E aí, gente, gostaram dessa aula do óleo essencial de limão? Então, vamos agora falamos desse benefício, né, que é o óleo, e agora vamos entrar na polêmica que vocês estão vendo aqui na minha mesa, que é o açúcar. Vamos fazer uma aula hoje sobre açúcar, esse adoçante aí muito utilizado no mundo e que você vai saber a verdade sobre ele agora. Então, papel e caneta na mão, essa aula é um pouquinho mais longa, com bastante informações, tá? Então aproveite esses benefícios e até a próxima aula. Olá, queridos amigos.
amigos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos a mais uma aula especial que fiz com carinho para que vocês entendam certas coisas, certos assuntos e também sem deixar de lado aquele tom polêmico que eu sempre gosto de trazer aqui nas minhas aulas, né? Para falar de assuntos que merecem toda essa polêmica, tá? Então, mais uma vez, é um prazer estar com você aqui. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e também colaboro com o conteúdo para o nosso curso, né? Dou aulas, colaboro aí com o conteúdo, para que possamos melhorar cada vez mais a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. E hoje eu vou falar de um doce veneno para vocês, que vocês não fazem ideia das coisas que nós vamos conversar hoje, que é o açúcar. E aí, você gosta de um docinho? Eu confesso para você que eu também gosto de um docinho, viu? Porém, a gente vai aprender agora a olhar o docinho com olhares que a gente não deveria olhar antes. Ou, na verdade, com um olhar que a gente já deveria ter desenvolvido e não deveria ser novidade para ninguém, né? Esse tema açúcar gera muita dúvida, gera muita questão aí do que o pessoal gostaria de tratar, absorver. Acredita que, assim, eu vejo muita desinformação sobre ele, né? Então é importante que a gente retire essa desinformação do nosso cérebro e entenda de uma vez por todas até onde a gente pode ir com esse danadinho que está aqui na minha mesa, tá? Então sejam bem-vindos a esta aula e vamos conversar um pouco sobre ele, que é um item muito utilizado no mundo inteiro. Esse item frequenta as mesas de todas as casas com absoluta e ampla desenvoltura, tá? Então, assim, o mundo inteiro consome açúcar, porque o açúcar é delicioso, é gostoso, é saboroso e também pode gerar sensação de prazer para quem o consome. Então, quando a gente fala de açúcar, a gente está falando aí de uma coisa universal, literalmente, tá? Todas as regiões consomem, todas as pessoas, e inclusive está todo mundo extremamente viciado em açúcar. Então é importante que a gente saiba aí dessa questão do vício, justamente para entender por que o mundo consome tanto açúcar, né? E a gente tentar cada vez mais aí consumir menos açúcar para melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Gente, o açúcar ele foi introduzido Tô aqui com o meu computador hoje, tá? Estou fazendo aqui as colinhas necessárias para podermos guiar a aula sem se perder. O açúcar foi introduzido definitivamente na vida da sociedade desde o século XVII, tá? Antes do século XVII não era comum o consumo de açúcar, porque as pessoas não tinham como processar o açúcar e não sabiam também que dava para processá-lo e deixar nesse formato sólido, aqui nesses cristais sólidos, como você está vendo aqui hoje, tá? Eu já estou começando a chamando isso aqui de açúcar, porque mundialmente o que se entende por açúcar é justamente a sacarose, que é contida na cana-de-açúcar, processada e cristalizada para consumo humano ou não humano também, tá? Hoje em dia a gente vê açúcar em tudo que a gente possa imaginar. Então, quando a gente está falando de açúcar, a gente está falando basicamente da sacarose, tá? A frutose, a glicose, que são outros açúcares que estão disponíveis em frutas, por exemplo, eles geralmente são tratados pelo próprio nome. Então, quando a gente quer falar do açúcar da fruta, a gente chama de frutose, não de açúcar. Quando a gente quer falar da glicose, que é o açúcar que temos naturalmente dentro da gente, ou de fontes de glicose mesmo, a gente fala glicose e não fala açúcar. Aí quando a gente fala açúcar, de fato, a gente está falando do açúcar derivado da cana-de-açúcar, tá? Falando em cana-de-açúcar, ela vem da região da Índia. Então, apesar de muita gente acreditar que a cana-de-açúcar é nativa do Brasil, essa não é uma verdade, tá? A cana é um fruto natural da Índia, ou seja, ela é indiana, e é de lá também que vem o hábito do consumo de açúcar, né? Lá que a cana era processada, transformada em garapa, que é o caldo, né? Inclusive muita gente gosta de comer com pastel aqui no Brasil. Então a cana era transformada em caldo, e ou se era utilizado para adoçar os alimentos o caldo da cana, ou então o mel de abelha, tá? Esses eram os principais adoçantes até o século XVII, quando o açúcar começou a ser processado e rapidamente ele tomou o local desses dois outros adoçantes que eu estou falando para você. Ou seja, fatalmente aqui no mundo hoje, 95% do que é adoçado com açúcar. E uma grande porcentagem disso é adoçado com o bendito do açúcar refinado, tá? Bom, a gente também pode chamar de açúcar a lactose. A lactose é um açúcar presente naturalmente no leite, que é utilizado para lactação de crianças ou de animais no momento em que ele está lactando de sua mãe.
Depois disso, ninguém mais deveria consumir lactose, tá? Até o momento do desmame, a gente consome lactose, depois o certo é a gente parar. Porém, a gente continua consumindo esse açúcar através do leite, né? Mesmo depois do processo de desmame. Já estou dando um spoiler aqui para a gente falar da nossa aula de leite depois, tá? Gente, o açúcar é uma coisa saborosa. Na verdade, ele não é tão saboroso assim, tá? Nosso corpo está extremamente viciado em açúcar justamente porque ele possui um efeito altamente opioide, tá? Esse efeito opioide, ele é uma reação natural do cérebro que quando a sacarose entra em contato com o nosso organismo, que entra em contato com as nossas papilas gustativas da nossa língua, o cérebro é ativado e a gente é conduzido a liberar certas substâncias que dão sensação de prazer. Então, açúcar é comum que quando você come alguma coisa doce, você sente uma sensação de prazer, ou de relaxamento, ou de felicidade, né? Justamente pela provocação disso aí, como eu falei nesse processo para você agora. Isso acontece mais no açúcar refinado, menos no açúcar mascavo. E o que menos acontece isso ainda não é o açúcar mascavo, tá? É o açúcar orgânico e a gente vai falar por que daqui a pouco. Antes de continuar falando dos malefícios do açúcar, eu gostaria de apresentar para vocês, aqui na minha mesa, os 3 tipos de açúcar que eu coloquei aqui hoje para conversarmos sobre eles, tá? O primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai aparecer um vídeo aí na sua tela agora mostrando ele, é o açúcar refinado. Esse bendito desse açúcar refinado aqui é um alimento, na verdade não é um alimento, é um produto alimentício altamente polêmico, tá? Esse açúcar aqui é uma caloria absolutamente vazia, ele não preserva nenhum nutriente da cana, ele passa por um pesado processo de refino, ou seja, ele já é um alimento ultraprocessado quando ele chega aqui na sua mesa branquinha, assim, bonitinho. E ele também é adicionado de diversos produtos químicos, como o enxofre e o chumbo, para que ele tenha o seu sabor melhorado, adulterado, e ao mesmo tempo a sacarose fique concentrada aqui, para que quando você adoce, você consiga adoçar com facilidade em uma pequena quantidade. Mas não é uma pequena quantidade não, tá? Quando você vai adoçar com açúcar, você tem que colocar muito açúcar. Então, sempre que você adoça com açúcar refinado, você está adoçando com pó branco, tá? Altamente viciante, que você começa a consumir e não quer nunca mais de parar. E não, eu não estou falando de drogas ilícitas pesadas, tá? Eu estou falando do açúcar, que tem o mesmo poder viciante de drogas ilícitas pesadas, em especial esse daqui. Então, esse pó branco altamente viciante aqui é absolutamente perigoso para a sua saúde. Eu acompanhei para montar essas aulas aqui, para reciclar o conhecimento que eu tenho de açúcar, eu tive um acesso a um vídeo de 15 minutos ensinando a fazer o açúcar mascavo, tá? E o açúcar mascavo ele já passa por uma profunda camada de processamento. Depois que o açúcar mascavo está pronto, ele ainda é infinitamente mais processado até chegar nesse açúcar branco que você está vendo aqui nessa minha mão. Então a gente vai falar um pouco sobre esses malefícios daqui a pouco, mas eu vou continuar apresentando para vocês os outros açúcares que eu possuo aqui na mesa. Gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre outro tipo de açúcar aqui, que esse daqui é um falso saudável também, tá? Chamado açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é vendido aí no universo da nutrição e também para algumas finalidades técnicas como um açúcar mais saudável, tá? Porém, por que ele é um falso saudável? Porque ele não deixa de ser açúcar. Ele continua sendo açúcar da mesma forma, tá? Bom, esse também é extraído da garapa da cana. A garapa da cana é processada, ela é aquecida a temperaturas determinadas para ir evaporando aos poucos e depois ela passa por um processamento final de ressecamento e depois a garapa é moída e triturada para ficar aqui dessa maneira, tá? Ou ela já fica cristalizada de imediato, depende da cana, ou ela passa por um processo de trituragem para ficar assim fininho igual açúcar. Esse açúcar aqui a gente utiliza, por exemplo, em alimentos fermentados como o kefir de água. Vocês conhecem o kefir de água? Ele é um probiótico fermentado, muito bom para a sua saúde, tá? Por sinal, é muito bom consumir kefir de água. Mas por que ele é utilizado do açúcar mascavo? Porque as bactérias do kefir precisam de um alimento, né, de alguma fonte de carboidrato para se reproduzir e continuar o processo de fermentação dentro do líquido. E esse carboidrato que mais se identifica com essas bactérias é o açúcar. Porém, os malefícios do açúcar são eliminados
pelas bactérias do kefir. Então, quando você consome kefir de água, você não precisa se preocupar com os malefícios do açúcar, tá? E a fermentação é boa, então isso aí fica bom. Ademais, se você está utilizando esse açúcar aqui em grande quantidade para adoçar qualquer outro tipo de coisa, você está consumindo açúcar do mesmo jeito. Porém, na matemática da saúde, como um é melhor do que nenhum, você está consumindo um açúcar melhor do que o açúcar refinado. E isso é importante porque o açúcar refinado ele passa por um processo de refino cheio de componentes químicos, a qual o açúcar mascavo é eliminado. Tá? Então, o açúcar mascavo ele é melhor que o refinado, porém ele deixa sabor residual de rapadura. Então eu acho melhor consumir a rapadura. Vamos falar um pouco sobre isso depois também. Já deve ter aparecido inclusive um vídeo para vocês mostrando o açúcar aí, vocês já viram ele de perto, tá? Eu tenho aqui na minha mesa também hoje o açúcar orgânico, tá? Na minha opinião, hoje o melhor açúcar para ser consumido é o açúcar orgânico. Por quê? A gente garante aí que o açúcar orgânico não veio de queimadas, a cana não passou por nenhum processo de queimada para ser refinado, né? É muito comum utilizar a queimada no processo de produção da cana para facilitar a colheita. Porém, a gente garante do açúcar orgânico que essa queimada não aconteceu e também que a cana não foi plantada e nem processada com nenhum tipo de aditivo químico. Qual que é a vantagem desse açúcar? Ele não acumula fungos. Diferente do açúcar mascavo, o açúcar mascavo pode acumular alguns fungos como a aflatoxina também, assim como o amendoim, tá? E o açúcar cristal orgânico, ele tem menos incidência de fungos, ele não pega fungos e aí é mais fácil para você não se contaminar consumindo açúcar orgânico. Porém, não é porque eu estou falando bem aqui do açúcar orgânico que significa que esse daqui seja bom para a saúde, que também não é, tá? É porque se você não tiver escolha e tiver que consumir açúcar, eu recomendo que você consuma as versões orgânicas, tanto o demerara quanto o orgânico cristal, tá? O açúcar cristal branco também é a mesma coisa desse açúcar cristal que você está vendo aqui. Porém, ele é um pouco mais branquinho e ele também não passou por nenhum processo de refino. O único açúcar refinado mesmo é o branco, tá? Então, qualquer açúcar é melhor que o açúcar refinado, porque não passou por um processo de refino. Enfim, açúcar é uma coisa que a gente tem que consumir com moderação, tá? A gente precisa de muita moderação, muita parcimônia, mas não é assim colocar uma colherinha de açúcar por dia no café. Não é isso, tá? Consumir açúcar com moderação é consumir uma colherinha de açúcar no seu dia no máximo, se muito você consumir. Porque o açúcar é um veneno terrível para a sua saúde, tá? Eu vou falar um pouco sobre a saúde aqui agora, por que a gente trouxe esse tema tão importante aqui, apesar de eu acreditar que ele não seja necessário. Eu acho que a gente não precisa ficar falando de açúcar toda hora, porque já está altamente divulgado. Porém, a gente vai trazer informações aqui que a indústria de alimentos, ou talvez você não saiba ainda, mas enfim, não são informações tão divulgadas que eu acho importante falar para vocês, tá? E eu vou começar falando aqui agora justamente do efeito opioide, do efeito de droga que o açúcar possui, tá? Quando você consome alguma coisa que possua efeito opioide, efeito de droga, você está atrapalhando o seu cérebro a funcionar direito, tá? E atrapalhando também a liberação de hormônios importantes para a sua saúde. Então o açúcar ele tem a finalidade disso, de atrapalhar o seu cérebro, atrapalhar o seu raciocínio, atrapalhar aí o seu condicionamento físico e deixar você aí menos produtivo, tá? Então, além de o efeito opioide está relacionado à queda direta de produtividade. Sempre que a pessoa está viciada em alguma coisa, ela acaba deixando funções da sua vida distintas, diversas funções, para se dedicar um pouco mais àquele vício. Com o açúcar não é diferente, tá? Então, a pessoa ficando viciada, ela vai querer fazer mais aquilo e deixar de desenvolver com saúde as funções que ela desenvolvia antes. Tá, Guilherme, mas as crianças também passam por isso? Passam. As crianças, hoje em dia, o público infantil é o que mais está viciado em açúcar, tá? Então é uma disparidade de mais de 100%. Você pode ver que geralmente festinha de criança tem aquele monte de docinho, de bolo, de doces altamente açucarados e as crianças não querem mais consumir alimentos de qualidade. Não sei se vocês já perceberam essa situação. A criança come mais açúcar e deixa de comer aí outros alimentos. Por quê? Porque vai dando lugar, o açúcar vai tomando lugar do que deveria ser nutritivo para ela. E de nutritivo aqui não tem nada, gente. Não tem nada de nutritivo. Existe um estudo muito famoso
que é vinculado inclusive para alguns médicos e algumas instituições médicas, da famosa limonada com açúcar para quem vai fazer uma prova. Então ofereceram limonada com açúcar para um público e deixaram outro público sem nada. E o resultado foi que quem tomou a limonada com açúcar conseguiu um desempenho na prova melhor do que quem não tomou. Gente, estudo tem muito ângulo de vista, então você precisa ver qual que é a finalidade daquele estudo. Quanto mais específico vai ser um estudo, mais difícil de entender a finalidade geral de alguma coisa que está sendo estudada, tá? Esse estudo estuda só especificamente aquela situação, mas não significa que aquele estudo não prova em nenhum momento que o açúcar faça bem ou mal para o cérebro de fato, tá? Porque o açúcar faz mal. O açúcar atrapalha as condições motoras e as condições neurológicas do indivíduo. Então, quem come açúcar, com o tempo, vai ficando menos produtivo com quem consome menos açúcar. Se você tiver filhos aí na sua residência e um for mais viciado no açúcar e o outro menos viciado, você consegue comparar as diferenças, tá? Então, cuidado com o consumo de açúcar, em especial no público infantil, porque o açúcar está relacionado a uma série de problemas neurológicos que depois vão virar um Alzheimer, vão virar uma enxaqueca, vão virar problemas piores aí para a saúde do cidadão, tá? Amigos, além do efeito opioide relacionado ao açúcar, nós temos aí também os problemas inflamatórios relacionados a ele, tá? O açúcar é altamente inflamatório, tá? Então ele está relacionado a todo e qualquer processo inflamatório que exista no seu organismo. Então se você está com alguma inflamação, uma dor, uma doença crônica, um problema, o açúcar atrapalha esse quadro, tá? Ele deixa você aí num quadro pior do que se você não consumisse açúcar. Então, quando você consome açúcar, ele interage com toda e qualquer doença. A gente fala muito do açúcar relacionado ao câncer, né? Que o açúcar é um alimento direto do câncer. É bom ampliar isso, porque o açúcar está relacionado com todas as outras doenças que nós possuímos. Então, é por isso que a gente precisa reduzir o consumo de açúcar, para reduzir os nossos processos inflamatórios e dar condição ao organismo de combater naturalmente as inflamações que ele possua, tá? Agora, se você está comendo aquele monte de açúcar diariamente, fica muito difícil disso acontecer. E eu estou falando de qualquer açúcar, não é só o açúcar refinado, tá? É que o refinado é a bomba relógio, né? Eu reconheço que se você tiver que escolher entre um e outro, não escolha o refinado nunca. Inclusive, eu não consumo refinado em nenhuma hipótese, né? De vez em quando, um produtinho industrializado de alguma coisa, até consumo, mas eu evito. Inclusive, eu costumo olhar a lista de produtos e ver qual é o açúcar que está utilizando lá, né? Quando eu vou consumir alguma coisa. E evito os que está escrito só açúcar, né? O açúcar refinado, por exemplo, tá? Gente, evitem os processos inflamatórios. Eu estou falando aqui do cérebro, estou falando da inflamação, agora eu vou entrando no restante, por quê? Porque é como se fosse um guarda-chuva. O cérebro está no topo, a inflamação abaixo, e aí vai descendo. Transtornos metabólicos. Se você sofre de transtorno metabólico e acha que isso é natural, eu venho falar para você que isso não é natural, tá? Pode estar sendo provocado pelo açúcar. Então, assim como os adoçantes que a gente conversou geram diversos transtornos metabólicos, o açúcar também gera, tá? Qualquer tipo de açúcar. Então, se você está com um problema aí de obesidade, dificuldade de emagrecer, grande quantidade de acúmulo de gordura, problemas hormonais que estejam relacionados ao metabolismo ou qualquer outro problema hormonal que você possua, isso pode estar sendo provocado pelo consumo excessivo de açúcar, tá? Cuidado com o açúcar nesse aspecto, porque ele altera mesmo aí as nossas características físicas e deixa a gente aí numa situação bem complicada, tá? Doenças renais. Você sofre de doenças renais? Se você sofre disso, você precisa interromper o consumo de açúcar ou reduzir o máximo que você pode, tá? Qual que é o problema do açúcar? O açúcar ele é um grande ressecante, tá? Assim como ele foi ressecado, ao entrar no seu organismo também, ele resseca cartilagens, resseca o sistema linfático, resseca também os canais aí de transporte do rim, do fígado, resseca o próprio rim e dificulta ele de eliminar aí as suas toxinas. Além das toxinas do açúcar também ficarem acumuladas lá. Ou seja, qual que é o resultado? Pedras, doenças nefrológicas e também má funcionamento aí do sistema renal em geral, fazendo com que você tenha aí um problema de infecção urinária, por exemplo, no caso das mulheres, né? Ou no caso dos homens também problemas de inchaço, diversos outros problemas que estão relacionados ao sistema renal. Como eu falei para você, o açúcar atrapalha tudo.
E o sistema renal sofre muito com o consumo excessivo de açúcar. Doenças do sistema nervoso central. Você possui alguma? Em geral, como eu falei para você, não é só o efeito opioide que atrapalha aí essa questão do sistema nervoso central, tá? O açúcar em si, ele atrapalha o funcionamento neurológico, atrapalha o funcionamento dos nervos, do seu sistema nervoso. Então você tende a ficar mais irritado, apesar de ficar calmo na hora de consumir, tende a ficar aí mais depressivo, mais ansioso, tende a ficar pior nesse quadro também, porque o açúcar tem essa função. O açúcar diretamente ataca o sistema nervoso. Então quando você é acometido de açúcar, você tem esses problemas aí na sua saúde, tá? Cuidado com esse fator, em especial se você sofre de alguma dessas doenças que eu citei aqui do sistema nervoso, ou do sistema neurológico, ou do sistema psiquiátrico, porque sempre que a gente está com isso atacado, a gente tende a correr para um docinho. E quando a gente corre para um docinho, a gente está tapando um buraco para abrir um outro muito maior. Então tome cuidado com o açúcar nesse aspecto, porque ele pode ser perigoso. Gente, as doenças hepáticas. O açúcar atrapalha muito o funcionamento do fígado. Por quê? Porque ele favorece o acúmulo de gordura e gordura aí de baixa qualidade na região do fígado, tá? Então, se você possui gordura no fígado ou possui, por exemplo, pedras na vesícula, pode estar relacionado ao consumo de açúcar também. Ah, mas eu como um pouquinho de açúcar só no café da manhã. Gente, eu tenho que falar para você. Eu vou contar um segredo para você aqui agora, mas você não conta para ninguém, tá? Apesar dessa aula estar no YouTube, você não conta para ninguém. Quem fala para mim que consome só um pouquinho de açúcar, geralmente a pessoa consome muito açúcar e está achando que está consumindo pouco. Se você for um desse, cuidado. Porque é só um pouquinho de açúcar ali no café, um pouquinho de açúcar não sei aonde, um docinho depois do almoço, uma coisinha. Isso já é bastante açúcar, tá? E para a gente conseguir deixar doce ao nosso paladar, em especial se o nosso paladar estiver viciado em açúcar, é muito açúcar que tem que ser adicionado no alimento. Então procure começar a consumir o alimento sem o açúcar, que você vai sentir o prazer dele com o passar do tempo. Procure desviciando o seu organismo do açúcar, porque o fígado e a vesícula sofrem muito. E em especial para o acúmulo de pedras, né? E para o acúmulo de gordura, enfim, aquelas dores, aquela sensação de empachamento, tudo que está relacionado ao fígado, né? Ou até mesmo doenças no próprio fígado, né? Podem estar relacionadas a isso. Então tome cuidado com o consumo de açúcar também, tá? Principalmente se você possui algum problema hepático. Tem aquele famoso caso de quem tem hepatite de consumir doce, né? Não caia nessa, gente. Não caia nessa, que isso é perigoso, tá? Bom, por que gera pedra na vesícula? Porque o açúcar, ele é um dos maiores provocadores de picos de insulina que nós temos hoje, né? O pico de insulina, ele acontece no organismo justamente com a finalidade de absorver grandes quantidades de carboidrato simples para eliminar do organismo. Porém, esse pico de insulina, ele elimina o carboidrato, mas tem uma consequência. Ele inflama o nosso organismo e deixa a gordura cada vez mais inchada. Então é bom que você pare de consumir açúcar justamente para cortar esses picos de insulina e, naturalmente, eliminar as pedras na sua vesícula. Por quê? Porque como a sua vesícula e o seu organismo está sabendo que você está muito viciado em açúcar, ele fica gerando grande quantidade de bile ali na sua vesícula, né? E aí, quando você não gasta toda aquela bile, a tendência é que ela vá petrificando e gerando as pedras que estão dentro aí da sua vesícula, enfim, né? Deixando você, infelizmente, mais doente e com mais problemas de saúde, tá? Os picos de insulina, eles são perigosíssimos para a saúde, né? A gente acha que não, que comer um docinho o corpo vai dar um jeito, mas a resistência insulínica, ela também está relacionada a outras doenças e a piora de quadros de doenças que você já tenha. Então você pode estar doente porque está consumindo açúcar. Parou de consumir excesso de açúcar, você também acaba com as doenças. Porque ele é o motivo da doença, não é uma outra coisa. Você está comendo uma toxina de alta periculosidade e está achando que ficou doente por causa que é o espírito, por causa que é energia, por causa que é alguma coisa, ou que alguém jogando o olho gordo em cima de você, não pode ser isso não, tá? Pode ser que de fato você seja doente porque você está se envenenando com açúcar, por exemplo. Então preste atenção nesses detalhes, tá? Bom, falei dos picos de insulina, vou falar também um pouquinho do estômago.
O açúcar ataca a gastrite e ataca a úlcera. Se você tem gastrite ou úlcera, corte o consumo de açúcar que você pode ser que esse quadro melhore, tá? Café com açúcar para quem tem gastrite, então aí piorou. Aí você vai ter problemas terríveis mesmo, tá? Da parte do intestino. O intestino, o açúcar resseca, né, como eu falei para você. Então ele resseca a mucosa intestinal, deixa também o intestino levemente mais rígido e a partir daí você tem dificuldade em absorver os nutrientes bons dos alimentos que você está comendo e também começa a ter mais prisões de ventre. Então se você tem prisão de ventre, esse tipo de coisa, o açúcar atrapalha, tá? Não esqueça desse detalhe. Gente, nervos e cartilagens, como eu falei para você. O açúcar também resseca os nervos e as cartilagens, tá? Então se você está com dor no joelho, dor na junta, dor no cotovelo, dor no pescoço, dor não sei aonde, que nunca passa, pode ser uma responsabilidade também do açúcar. Reduz o consumo de açúcar, adoce naturalmente, que a gente vai fazer a aula falando sobre isso também, que aí você vai começar a ter essas melhorias. E por fim aqui, eu não vou falar de mais coisas, eu vou falar das dores, que eu acho que é uma coisa assim que acomete muito o pessoal, né? Todo mundo hoje em dia tem dor de tudo. E a dor é um resultado de um processo inflamatório, que o açúcar piora. Então o açúcar dá dor, tá? Eu tava falando pro Igor aqui, que tá filmando a gente aqui agora, falando, Igor, açúcar é dolorido, açúcar dá dor. Açúcar é complicado, você deve estar sentindo muitas dores no seu corpo, no seu organismo, por causa do açúcar. E aí ele resolveu fazer um teste, tá bom, ele já tinha passado por açúcar orgânico e falou, tá bom, então eu vou tirar o açúcar por uma semana. E tirou grande parte do açúcar. Cadê as dores do Igor? Sumiram, né? Então eu tô falando pra você, gente, açúcar dá dor. Você tem dor, para de tomar aqueles remédios químicos de farmácia e reduz o consumo de açúcar para cortar o seu estágio de dor, tá? Isso também é muito importante. Enfim, gente, eu falei agora aqui de uns pontos principais. Por quê? Porque vira uma árvore, vira uma reação em cadeia. Da copa vai dando tudo e chega no fim, o açúcar atrapalha tudo. O açúcar é um grande vilão da sua saúde. Então, qual que é a minha recomendação para você? Retire definitivamente o açúcar refinado da sua dieta. Não consuma açúcar refinado com frequência, tá? Deixa para consumir quando for lá naquela festinha, aquele docinho, na casa da avó que ela faz um pudim com açúcar. Dentro da sua casa, retire o açúcar refinado de qualquer forma. Procure consumir o açúcar orgânico. O açúcar mascavo tem que estar novo e ser consumido no máximo em 30 dias após você ter comprado. Não compre açúcar mascavo a granel. Compre açúcar mascavo só fechado no pacote, abriu, usou rapidamente, tá? Se você não consegue consumir 1 kg de açúcar mascavo rapidamente, que não é o que eu recomendo, doe o açúcar mascavo para outra pessoa, uma metade, uma parte, e fique só com o que você vai consumir, e consuma rápido. Procure de fato consumir o açúcar orgânico, em pouquíssima quantidade, tá? Esse daqui, 1 colherinha por dia, se muito for. Tente tomar café sem açúcar, tente retirar o açúcar dos alimentos, pare de consumir suco junto com os alimentos, tá? Que isso é perigoso. Pare de querer consumir grandes quantidades de doce após as refeições. Tente reduzir assim para uma quantidade mínima possível. Uma coisa, o universo da nutrição está certo. Quando você come um docinho após o almoço, é melhor que o corpo absorve menos o açúcar. Isso é verdade porque os outros alimentos atrapalham um pouco a absorção do açúcar. Porém, também isso não é muito bom. Procure, se possível, não comer sobremesas todos os dias. Consuma pouquinho, sobremesas saudáveis, busque aí sobremesas que não tenham edulcorantes nem açúcar, né? Enfim, gente, é um alerta sério essa aula que eu tô dando para vocês, tá? Tô falando de um assunto sério que pode estar provocando diversas doenças no seu dia a dia, na sua saúde. Reduza o consumo desse açúcar o quanto você puder, tá? Pare de consumir açúcar e tente utilizar também adoçantes naturais como a rapadura e o melado de cana, que também são da cana-de-açúcar. Porém, o açúcar é diferente. O açúcar é diferente da rapadura, é diferente da garapa e é diferente do melado. Por quê? Porque a cristalização da sacarose piora muito a qualidade aí do produto. Então tenta adoçar com a rapadura um pouquinho, tenta adoçar com o melado, tente não consumir açúcar se possível, tá? E também use esses adoçantes que eu estou falando para você em baixas quantidades, use pouquinho.
Ou você também pode usar o mel puro, o mel verdadeiro, para adoçar aí o seu café, os seus alimentos, enfim. Porém, o mel tem que ser puro e verdadeiro, não pode ter adição de xarope de açúcar, ou de xarope de milho, ou qualquer outro tipo de xarope que também faz mal para a saúde, tá? Procure utilizar o mel verdadeiro, e o mel também é para quem não é vegano, né? No caso, agora eu sou vegano, o Igor é vegano, a gente não consome mais mel também. Outras pessoas também que são vegetarianas estritas não podem consumir mel. Se você consome mel, você não é vegetariano estrito, tá? Você é semi-estrito. Agora, se você é ovo-lacto vegetariano, se você é ovo vegetariano, você pode consumir o mel aí no seu dia a dia, que é uma alternativa saudável, né? Desde que ele seja puro e verdadeiro, para adoçar aí as suas bebidas e os seus alimentos, tá? E, gente, isso daqui, ó, olha mais uma vez para esse potinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é um pó branco altamente viciante, tá? Então, eu estou falando para você que já existem estudos comprovados, já existem vídeos, já existe não, né? Tem vídeos de doutores da saúde que eu sigo no YouTube, que você também pode seguir, consultar, que eu também uso de fonte de informação. Ele traz estudos que eu já fui lá no PubMed, já fui no Google Academics e já li esses estudos e comprovam. E isso daqui tem o mesmo efeito daquela droga que coloca uma carreirinha assim, o povo cheira. Eu não vou citar o nome aqui que eu não posso, tá? Tem o mesmo efeito daquela outra droga alucinógena, que geralmente é utilizada em baladas. Tem o mesmo efeito daquela droga que cantores famosos morreram viciados, tá? Então você fala, eu não consumo drogas, não consumo esse tipo de coisa, mas você está consumindo uma droga aqui, que é o açúcar refinado. Então procure evitar o consumo de açúcar. Quando você vai reduzindo o consumo de açúcar refinado da sua dieta, você fica menos com vontade de consumir. Quando você vai consumir alguma coisa que tem açúcar refinado, o seu organismo tende a rejeitar. Principalmente quando você começa assim a deixar o açúcar e usar só esse daqui como eu estou usando. Quando eu vou em algum local que eu sei que eu tomo, eu já sinto o sabor do açúcar refinado, que é um sabor diferente dos demais, né? E aí o organismo já fica pesado, o estômago fica estranho. Eu sou da opinião de parar de consumir esse alimento aqui, tá? Amigos, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez, muito obrigado por acompanhar esse conteúdo. Essa aula ficou um pouco mais longa, por quê? Porque é um sinal de alerta para você mesmo, para você melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida, tá? Eu vou tentar falar numa próxima aula em breve sobre os benefícios aí, sobre as adoçantes. Vou fazer uma aula geral assim, sobre algumas coisas que a gente pode substituir, e aí eu mostro alguns adoçantes naturais, bons para a saúde, que não vão fazer tão mal para você, tá? E é isso, gente. Um grande abraço, uma boa aula para vocês, um bom curso, tá? E um bom fim de semana também. E até a próxima. Um tchauzinho! Gente, que bom que vocês conseguiram ver aí o conteúdo do açúcar, conseguiram aí trabalhar bastante essa questão. E agora nós vamos fazer um recorte especial, faz um tempinho que a gente não faz isso, né? Vamos matar a saudade do idealizador do nosso trabalho com um recorte especial para você, tá? Para que você possa aí relembrar dos ideais de luta dele e também dessa questão importante que ele abraçou e trabalhou com a gente, que é a saúde holística integrativa. Então aproveite esse conteúdo também e um grande abraço e um bom fim de semana para você e um tchauzinho. Então, Paulo, você já falou até um dia com o prefeito de Ermelino, né? Se pudesse arborizar o bairro com moringa oleífera. Mas a Elma caminhou aqui, ela encontrou uns 15 pés de moringa aqui na Bel Tavares. Alguém plantou aqui na Bel Tavares as moringas que o padre aqui distribuiu semente. No bairro aqui, o padre já distribuiu aqui quantas? Mais de 100 mil sementes, né? 150 mil sementes de moringa. Você vê aqui no quintal embaixo tem um, ali para frente tem outro pé. Agora, nós vamos fazer daqui a pouco um tempurá. E aí eu vou usar essas moringas, as folhas da moringa. É o melhor alimento que tem, o mais completo entre verduras e frutas e tudo, não tem nada que chega perto das folhas da moringa. Nós vamos fazer o tempurá dela aqui, que poderia ser plantado, e ela assim, dá normal. Aqui na Bel Tavares tem algumas plantas, oriundas dessas sementes que o padre espalhou, e já as plantas estão tudo com semente, já tem muitas sementes nela.
Então, e outra, a moringa absorve 13 vezes, eu falo para plantar moringa, porque ela absorve 13 vezes mais gás carbônico do que qualquer outra planta. Isso aí, até quem tem esse estudo bem completo, é o Japão. No Brasil não tem laboratório para medir isso, em estufas e tudo que mede poluição, que mede essas coisas. No Brasil não tem, né? Nenhuma universidade que tem isso, mas o Japão tem. E tem o estudo do JICA. O JICA é uma instituição que o governo japonês espalhou um monte de colônias deles na época que eles não tinham comida. Eles eram um país muito pobre, então fez o programa de imigração. A pessoa que sair para o país, ele ganha passagem de ida. Não é passagem de ida e volta, é passagem só de ida. Vai e para não voltar mais. Porque cada pessoa que sai é um prato de comida a mais para quem fica. Como eles não tinham comida para alimentar a sua própria população, então os japoneses saíram. É por isso que tem tanto japonês no Brasil. Foi por causa do café. Os fazendeiros de café estavam querendo a mão de obra para substituir a mão de obra escrava, e o governo japonês estava dando passagem de vinda para cá. Então juntou as duas coisas boas. O Brasil tem espaço, tá? Por isso eu nasci no Brasil, e praticamente 99% da história das famílias de japoneses que tem no Brasil veio por esse programa. É o programa que eles ganharam, a família ganhou passagem de vida e tudo. Então, mas aí o JICA, depois, quando o Japão ficou rico, ele falou, precisa dar um certo apoio. Os caras saíram, a gente mandou os caras embora, mas precisa dar um apoio para as pessoas. Aí criou essa instituição, Japan International Cooperation Agency, a sigla JICA. E tem várias, já tem institutos de pesquisas e tudo. Aí eles descobriram que existe essa planta, para dizer que aí foram ver, essa planta aí tem todos os nutrientes e a mais do que as outras plantas. E dá, no Brasil, ela é planta tropical, subtropical, ela dá que é mato. Então, por isso que eu peguei e falei, a planta dessa planta na rua para fazer sombra de árvore. Vai tirar a poluição, serve de alimento, nós vamos comer daqui a pouco, serve de alimento, e o alimento dos mais ricos que tem, dá para fazer chá. A moringa é tão boa, que o Anvisa proibiu. Quem usa, começa a proibir a comercialização de qualquer parte da planta da moringa, porque quem usa não compra mais remédio. Começa a melhorar todos os sintomas, porque todos as doenças é desequilíbrio nutricional, está faltando algum tipo de mineral no corpo, por isso que está provocando esse desequilíbrio, por isso que está dando alguma doença. Não é sempre que a gente consegue manter o equilíbrio nutricional, mas assim, comendo uma moringa, a chance de equilibrar o que está faltando é muito grande. Então, por isso que a Anvisa proibiu. Da mesma forma que daqui a pouco vai proibir. Nós vamos fazer uma temporada de Ora Pronobis, que é mato também, que deveria ser plantado, todo mundo deveria ter em casa. Isso aí cresce bem selvagem, significa que o clima, tudo é muito adaptado a ela. Então, da Ora Pronobis é tanto. E antes que eu me esqueça, vai ter período de férias agora, mas a Regina vai estar atendendo no telefone, ela atende no telefone lá na 970777822, pode passar o WhatsApp, que todos os produtos para saúde, todos, quem quiser ter saúde, fala com a Regina que ela tem todos os produtos que pode ajudar na saúde. É o posto Ipiranga da saúde, tem tudo lá. A Regina tem desde os produtos mais sofisticados, os produtos mais simples. Se for para a saúde, a Regina tem, e com a melhor indicação. E aí nós vamos fazer essa aula, a síntese, que na realidade esse negócio de falar de arborização, o tema é muito longo, que é o tema muito longo, porque é o princípio básico, é o oxigênio,
porque oxigênio é o que a gente precisa para ter saúde. Então, é um tema muito grande. Agora, então nós vamos, para a gente, não dá para colocar tudo numa folha, mas a gente tenta colocar o máximo que a gente pode. Então, nós temos aqui a carta, é a carta 325, para o ano que vem, 2021, 2022, nós vamos adotar, então, 2 princípios práticos, né? Um é a germinação e o outro, o plantio de árvores. Então, se você, por exemplo, compra abacate, põe ela para germinar na água, né? Ela germina, põe num saquinho plástico, não precisa, um pouquinho de terra, traga aqui para a reunião. Ou se você mora numa praça, vai ali e planta o pé de abacate, não é isso? Se você vai viajar, pare na estrada e plante. Né? Nós temos que continuar a criação. Eu acho que as religiões, as igrejas, elas têm uma falsa adoração a Deus. Isso não sou eu que falo, são os estudos da humanidade. Você fala, eu adoro, amo a Deus, mas aquilo que Deus criou eu vou destruindo. Deu para entender ou não? É verdade isso ou não é? É pura verdade. Eu vejo aí governantes, Deus, família, pátria, e destruindo a natureza. Né? Isso é uma falsa religião, é uma idolatria da religião, e mentiras em nome da religião. Então, quando a pessoa que tem amor a Deus, a primeira coisa que ela faz é cuidar da obra que Deus deixou. Primeira coisa. E a obra-prima da criação é o ser humano. Então, quando a gente vê pessoas defendendo armas, são pessoas desequilibradas mentalmente, emocionalmente. Como o ser humano é um ser humano falsificado. Para que armas? Para que armas? Então, e tem um monte de gente que está ficando desequilibrado, acha que tem que... Tinha até uma policial aí que era candidata, ela foi ali em Suzano, ela conseguiu livrar uma pessoa lá de um assalto, aí ela ficou famosa e saiu candidata. Aí teve um problema de violência do homem e da mulher, aí ela postou uma arma bem grande e falou assim, se ela tivesse essa arma, teria matado. Você percebe que pessoa desqualificada, desequilibrada, o planeta está gerando com essa pandemia, pessoas desequilibradas, falsificadas. Concordam ou não, gente? Não é obrigado ninguém concordar, mas é só observar que nós vamos mudar. Então, quando a gente fala de arborização, aqui coloca 3 coisas positivas da arborização. O número 1 ali diz, reduzem a matéria particulada no ar. Um dos piores tipos de contaminação. Então, o nosso ar de São Paulo, ele é super poluído. Se você for lá para o interior, você vai ver estrelas, não vai ver? Vai ver a lua. E aí, aqui em São Paulo, as crianças nem sabem se existe mais estrela, né? Ou quando cai alguma coisa na cabeça da criança, né? Mas essa questão do ar, a planta ela é decisiva. O Paulo lembrou que a moringa, ela tem uma capacidade de purificar o ar muito grande, né? 2, reduzem a temperatura em até 2 graus centígrados. Então, o impacto das árvores na temperatura é crucial, dado que as ondas de calor matam cerca de 12 mil pessoas por ano e dificultam a vida de milhões, segundo o estudo. A mudança climática fará com que o impacto dessas ondas de calor nas cidades seja ainda mais severo, afirma o documento. A Organização Mundial da Saúde, ali no número 2, estima que para 2015 as mortes anuais por onda de calor nas cidades poderiam chegar a 260 mil, a menos que os centros urbanos tomem medidas para adaptar às novas condições. Muitos estudos científicos... Alex, organiza esse silêncio aí. Esse canto aí é o 99%... A Organização Mundial da Saúde estima que para 2015 as mortes anuais por ondas de calor nas cidades poderiam chegar a 260 mil.
Muitos estudos científicos demonstram que a sombra das árvores, além da transpiração durante a fotossíntese, contribui para reduzir a temperatura do ar e, consequentemente, o consumo de eletricidade para ar-condicionado, afirma a investigação. Terceiro, aumenta o bem-estar psicológico. Não posso cuidar de minha saúde e do meu espírito a menos que passe ao menos 4 horas por dia na floresta, totalmente livre de compromissos mundanos, escreveu no século XXI americano Henry David em seu livro clássico, Walden, que relata sua experiência de viver 2 anos em uma cabana construída por ele mesmo às margens do lago em Massachusetts. Um estudo já conhecido e liderado por Roger na década de 1980 comparou pacientes de um hospital da Pensilvânia que havia sido operados da vesícula. Aqueles que estavam em quartos com vista para as árvores se recuperaram rapidamente que aqueles que estavam em quartos com janelas voltadas para edifícios. Caminhar na natureza reduz a tendência de ruminar um padrão de pensamento negativo associado à depressão. E aqui tem os estudos no número 4, não é? Depois vocês leiam. 5, a importância das árvores nas cidades não pode ser subestimada. E esse 5 termina com uma interrogação. Você sabia que a poluição do ar mata mais pessoas do que a desnutrição ou obesidade? Vocês sabiam disso, gente? 6, quais as árvores que podemos plantar no bairro, nas praças, parques, nas ruas, avenidas? Moringa oleífera, árvores frutíferas. Não jogue fora sementes, caroços de frutas, como por exemplo, caroço de abacate. E aqui tem estudos de pesquisa também. Pessoal, alguma pergunta sobre as árvores? Quem é que vai começar a plantar aí? Vamos ver. Quem que vai? Nossa, tem poucos mentirosos aqui hoje. Gente, vamos começar a plantar, gente. O nosso bairro de Ermelino, quem mora em Ermelino, Matarazzo? Levante a mão. É um dos piores bairros da cidade de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, era muito arborizado aqui, era muito mais do que hoje, né?